Olá, amigos e telespectadores e internautas também da nossa querida TVI. Está começando mais um programa Sacadas e dessa vez eu tenho a grata satisfação de entrevistar ela que volta aqui no programa Sacadas, a doutora Eunice Ferreira Rodrigues Granato, que é a nossa papa no assunto de adoção. Aqui um tema de uma relevância jurídica e de uma relevância social também muito grande. Muito obrigado pelo seu retorno à nossa casa. Como vai, doutora Eunice? Tudo bem? Eu é que agradeço muito, Fábio. Felizmente estou bem e é uma alegria muito grande retornar a essa emissora que representa tanto na nossa comunidade. Muito obrigada, Fábio. Eu é que agradeço. Esse assunto da adoção é um assunto extremamente especial, mas nós temos também mais um motivo de estarmos aqui. Eu vou mostrar aqui esse livro, que é o livro Adoção, né, escrito pela doutora Eunice, e é um livro que vai ter a sua terceira edição, né, revisada, corrigida, atualizada, né, lançando em Itapetininga no próximo dia 13 de setembro. É verdade. Lá sim. no auditório do OAB. E nós vamos falar sobre isso, sobre esse terceiro lançamento, essa terceira edição, esse lançamento, e vamos falar também um pouquinho sobre o assunto da adoção e do GAAD. O programa Sacadas é um programa voltado especialmente para operadores do direito, juízes, promotores, estudantes e todo mundo que se interessa pelo enfoque mais jurídico dos temas. Mas a adoção é um tema social que acaba tendo um envolvimento da população, né, um envolvimento familiar com o tema, é um tema extremamente nobre, né? Eu queria que a senhora começasse esse programa dizendo para nós por que é que a senhora, como operadora do direito, acabou tendo essa relação mais sendo estreitada com a adoção? Por que é que a sua vida profissional foi ficando mais íntima desse instituto da adoção? Com muito prazer, Fábio, posso falar sobre esse assunto. Eu gosto de contar que a minha primeira formação foi de assistente social. Então, quando eu era solteira, antes de me casar, eu fiz o curso de serviço social e tive a oportunidade de atuar no então Juizado de Menores em São Paulo. Então foram os meus primeiros contatos com a problemática da criança em situação de risco. Então, depois eu fiquei afastada desse trabalho de serviço social, cuidando dos meus afazeres de me tornar mãe, de constituir uma família, durante, acredito que uns 10 anos, não é? E só depois é que eu fui fazer faculdade de Direito, não é? Então, eu consegui unir o meu interesse pela causa social da infância e juventude com os saberes jurídicos, né? Então, a adoção é um tema apaixonante, né? Porque você tem oportunidade de que a criança que está em situação de risco possa ter uma família, né? É o que toda criança, todo adolescente, todos nós temos direito, é de crescermos, de vivermos em família. Então, foi essa a minha motivação. E como é que surge nesse processo todo o GAAD, né? O GAAD, para quem não sabe, é o Grupo de Apoio e Adoção de Itapetininga, uma entidade fantástica que existe desde 1993, né? E a senhora hoje exerce o cargo de diretora jurídica. Sim. Lá. Como é que tudo isso acontece? Por volta do ano de 93, duas professoras notáveis de Itapetininga, a Mônica Fogaça e a Suzana Albuquerque, iniciaram esse trabalho de formação de um grupo estruturado, porque antes a adoção, todas nós que nos interessávamos por adoção, tínhamos um trabalho assim de receber a criança, encaminhar pelo Poder Judiciário, mas não existia um órgão estruturado. E foram elas as iniciadoras com outro grupo. Eu ainda não participava em 93, porque estava como diretora da Faculdade de Direito, e depois é que passei a participar ativamente e estou lá
até os dias de hoje. Qual é o papel do GAAD hoje aqui na sociedade, num processo de adoção, se a pessoa se interessa? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho também sobre quem é que pode adotar e etc. Mas nesse processo, essa associação, ela funciona de que maneira, né? Tem uma dupla finalidade. A primeira finalidade é orientar pessoas, casais ou pessoas, porque uma pessoa solteira também pode adotar, viúva. Então, orientar. Nós temos além de uma prontidão da própria equipe, nós temos uma reunião mensal em que as pessoas vão lá para falar sobre o seu projeto de vida, porque a gente é muito saudável que as pessoas se encontrem e pensem e falem, eu não estou sozinha no meu projeto, né? Adotar, começar uma família por via da adoção é algo que deve ser planejado, pensado, refletido. Então nós temos um espaço em que eu estou sempre presente nessas reuniões, a nossa psicóloga, a Regina, que antes participava, agora é a Bianca Gil, também participam, outros membros da diretoria, e aí a pessoa expõe, ela já está se habilitando no fórum, mas no fórum, vamos dizer, há uma preocupação até com o que se fala, se eu falar alguma coisa, será que eu vou falar errado? E ali é um espaço tranquilo, que as pessoas podem expor, trocar as suas ideias. Então, sem tabus, né? Sem receio do de julgamento. Estar sendo avaliado, em primeiro lugar, não é? Será que eu vou passar nesse exame? Não é? E criticado, existe aquele temor razoável, porque quem deseja adotar quer muito ser bem avaliado, não é? Isso a gente pode conversar mais para frente. Então, essa é uma finalidade. A outra finalidade é coordenar um lar temporário, que é o Lar Quintela, que é coordenado pelo GAAD, né, que são crianças e adolescentes também, porque houve uma determinação, porque antes era só até 12 anos, agora é até 18. Então, crianças e adolescentes que estejam em situação de risco, que não estejam bem nas suas famílias, com possibilidade de serem adotadas ou então de retornar à família de origem, porque a orientação do legislador é sempre que a criança permaneça na sua família de origem ou na família extensa. Então, é dupla finalidade. E, para isso, a gente é uma entidade beneficente. Sem fins lucrativos? Sem né? fins, absolutamente sem. Pelo contrário, todos nós somos voluntários que na diretoria, conselhos, que estamos lá para que os objetivos sejam cumpridos, né? Então, é isso que ocorre. A nossa presidente é a Débora Rua da Costa e temos a Luciana Cury, vice-presidente, e temos outros membros da diretoria também. É uma entidade que recebe todo o nosso carinho aí, né? E a nossa admiração. Agora a gente falou sobre quem pode adotar, né? E aí nós temos o folheto informativo aqui do GAAD, né? Desde que haja aprovação do Poder Judiciário, qualquer pessoa solteira, casada, viúva ou que viva em união estável. E aí a gente chega num ponto aqui que eu acho que é de um grande aprendizado para nós, né? Os operadores do direito, a sociedade como um todo, vê muito a adoção de uma família, né? Adotando uma criança. Mas e essa situação da pessoa ser sozinha, né? Ser solteira ou ser viúva, né? Isso hoje não é visto mais como uma forma que poderia impedir uma adoção? Não é visto. Vamos dizer, o acolhimento, tudo vai depender dessa avaliação da equipe técnica do fórum, porque o GAAD não realiza adoções, né? Ele orienta, né? A nossa entidade orienta pessoas de acordo com as diretrizes da Vara da Infância, que tem, como já tenho contado aqui, tem um funcionamento admirável, né? A nossa Vara da Infância, o nosso juiz de direito, promotor, resolve os nossos casos com rapidez, né? Com agilidade, em horas, né? Não é em dias, não é? Então é uma coisa, se a criança está acolhida numa entidade
e a gente já peticiona para ela sair sob guarda enquanto transcorre o processo de adoção, é impressionante. Infelizmente, diferentemente de outras comarcas, que não ocorre com a mesma Não ocorre, e aí isso costuma dificultar? Muito, muito, porque para a criança sair da entidade, ela sai sob guarda daquele casal que está pleiteando a adoção, porque existe uma tramitação, como vocês sabem, todos os nossos colegas advogados sabem, que a criança, primeiro há uma aproximação do casal, vamos colocar casal, daquela criança. O casal está habilitado, então começamos pela habilitação. O que é habilitação? A equipe técnica do Fórum Assistentes Sociais e Psicólogas dizerem, por escrito, claro, que aquele casal tem os recursos necessários para acolher uma criança, educar, amar e prover de todas as necessidades materiais que a criança precisa. Então, acontece que essa habilitação, agora, pela lei, eu digo que é lei nova porque ela é de 2010, o casal primeiro tem que participar de uma orientação psicossocial e jurídica no fórum, antes de apresentar os documentos. Então, dizer, colocar para aquele casal o que significa adoção, quais são os passos, né? Então, há quem diga, poxa, mas quem gera um filho não precisa ter nenhum curso, não precisa... Mas a responsabilidade do Poder Judiciário, do Estado enquanto Poder Judiciário, em entregar uma criança para uma família é muito grande, não é? Porque, naturalmente, nós sabemos, graças a Deus, a maioria das adoções é muito bem sucedida, mas existe a necessidade do cuidado, né, para que essa adoção seja bem concedida. Então, depois dessa orientação psicossocial e jurídica, o casal vai apresentar os seus documentos, vai dizer qual é o perfil da criança que esse casal está planejando. Eu quero um filho só, faço questão que seja menino ou menina, eu me preocupo com a etnia, né? Há famílias, há casais que têm uma dificuldade muito grande com o problema da etnia. Outros não. Eu aceito uma criança que esteja disponível e precisando de pai e mãe, não é? Então, mas é aí nessa entrevista inicial que o casal vai dizer qual é o perfil da criança desejada, né? Idade, né? E claro, as crianças maiores são mais encontravam agora com orientação. Agora mesmo, hoje, estamos entrando com a ação de uma menina de 9 anos que vai fazer 10 em dezembro. Então, os casais já têm maior abertura para crianças maiores, né? E nessa balança dos dispostos a adotar e dos que precisam ser adotados, nós temos um desequilíbrio maior entre... Temos. Aí a mídia está sempre contando, jornais, televisão, né? Que nós temos um número enorme de crianças acolhidas em entidade, que antes eram chamados de abrigos, agora é entidade de acolhimento. Sempre digo que muda o nome da mesma coisa, né? Mas nós temos aí cerca de 30 mil crianças, né? De 30 mil casais, né? Um número enorme de casais querendo adotar, e um número enorme de crianças para serem adotadas, mas não, vamos dizer, não há um pareamento, né, em relação ao desejo desses casais. Então, as crianças mais velhas acabam ficando muito tempo na entidade. E também temos... São preteridas, né? Porque existe aquela ideia de que a criança menor pode ser moldada de acordo com os hábitos da família. A criança mais velha já vem com a sua história. E a gente sempre fala nas reuniões que você aceita, acolhe a história de vida daquela criança. Da mesma forma que quando nós conhecemos os nossos companheiros de vida, né,
Quando eu conheci o Rafael, meu marido, ele já veio com a história dele de família, e eu com a minha. Você, quando conheci a Patrícia, você acolheu a história dela e ela acolheu a história do Fábio. Da mesma forma, quando a criança é mais velha, você tem que acolher a história dela, não negar, entender, né? E acolher. E a gente tem notícia de adoções de crianças maiores muito bem sucedidas. Outras, nem tanto, porque a criança mais velha também tem mais dificuldade, porque ela se habituou tanto com a entidade de acolhimento, que ali é a vida dela, né? Então, são coisas que precisam ser trabalhadas. Vamos falar um pouquinho dessa obra maravilhosa aqui, Adoção, Doutrina e Prática. Antes da gente falar dessa terceira edição, eu queria que a senhora me contasse da primeira edição, né? Que foi quando a senhora decidiu aí que a sua tese de doutorado se transformaria num livro e seria adaptada a um livro, né? Isso. Foi uma decisão difícil? Não fui nem eu mesma. Não. A Lídia Weber, que é uma grande psicóloga do Brasil, que veio aqui para o nosso encontro nacional de adoção em 97, e eu tinha acabado de defender a tese há pouco tempo, e ela falou assim, eu vou levar para a minha editora, que é a editora Juruá de Curitiba, para que ela seja publicada. Que ano foi isso aí? Foi por volta de 97, 98, mais ou menos. E aí foi publicada, e daí, amigos, advogados, que eu faço parte da comissão da OAB de Adoção de São Paulo, que é uma coisa muito As comissões são atuantes, muito né? atuante. Nós fizemos na comissão, eu fiz parte de uma cartilha de adoção que nós da comissão organizamos. Agora já teve outra cartilha, e essa comissão continua existindo e eu continuo fazendo parte, né? Enquanto Deus me der saúde mental e física, a gente continua. E aí, então, foi a Lídia que depois, até eu fiz parte da defesa de tese de doutorado dela na USP, porque posteriormente é que ela defendeu a tese dela de doutorado, né? E ela, agora mesmo, você acha que a conheceu em Porto Alegre? Sim, então, foi coisa da Lídia Weber, que é muito atuante, né? E, posteriormente, com o Código de 2020, novo Código Civil, nós fizemos a segunda edição para atualizar. Aí, agora, como os colegas continuam usando o livro, né? E o Berlini, não há muito tempo atrás, que é da Comissão de São Paulo, falou, puxa, eu precisava fazer uma defesa oral e achei a argumentação lá no seu livro. Eu falei, meu Deus, preciso atualizar esse livro, né? Então, tem uma grande amiga advogada também, a Cecília Coimbra, que esteve aqui em Itapetininga já mais de uma vez, e que também usa meu livro assim, e também fala com tão boas palavras. Então, eu achei que era até obrigação da minha parte fazer uma atualização legislativa. Para tecnicamente continuar um livro apto a servir aos operadores, né? Porque as pessoas usam, e inclusive existe um advogado, professor de faculdade, o professor Michel Canuto, de Sena, que auxilia as pessoas que têm livro jurídico na atualização legislativa. Revisão e atualização, né? Então, e aí foi a Cecília Coimbra mesmo que fez, consta aí do livro, né? Sim. E ela que me indicou, e eu falei, então já eu fico mais tranquila, porque os afazeres da gente, a dedicação que é necessária, né? Aí eu mandei os 2 primeiros livros para ele, e ele demorou bastante, mas fez a atualização. Mas é fantástico, porque o livro vai continuar servindo a todos, independentemente das alterações legislativas, né? Porque a responsabilidade de quem tem alguma coisa publicada é a defasagem que se estabelece, né? Com certeza. Nós que somos da área de direito sabemos que já tem coisas novas a todo momento, quer dizer, daqui a pouco teria que fazer outra atualização. Não, né? E é de uma importância, né? Eu vou mostrar mais uma vez, é de uma importância esse livro
né, para todos os que atuam com direito da família, que atuam num processo de adoção. É importantíssimo conhecer a doutrina, a jurisprudência, saber como fazer os pedidos, né, saber como e aí tem uma fundamentar parte prática, a Cecília das Coimbra, petições, né? das petições, ela, não, eu aprendi no seu livro, foi o meu primeiro, meu primeiro acesso, e hoje ela é super atuante, né? Então, o motivo foi esse, uma questão até de veracidade, né? E nós temos vários modelos aqui, modelo de declaração, até de sentença, tem modelo de sentença. Um processo completo, com as alterações dos nomes, pelo sigilo necessário, mas o advogado principal, e também eu estou sempre disponível para orientar qualquer colega que queira orientação, que faz parte da minha vida, né? Eu fico assim lisonjeada quando alguém me pergunta que eu tenha porque, vamos dizer, a gente conhece com experiência de vida, né? Com idade, com experiência de vida, o caminho. Fica muito fácil, o caminho está pavimentado, né? E principalmente na vara da infância de Itapetininga, né? Eu tive a grata satisfação de estar no lançamento dessa terceira edição lá no Encontro Nacional de Adoção. Aconteceu dia 8 e 9 de maio, né? Foi. Lá em Porto Alegre, desse ano de 2023. De junho, isso pois mesmo. E eu estive lá com a minha família, com a Patrícia e com a Flora. Foi maravilhoso ver a doutora Eunice rodeada pelas pessoas, extremamente querida, sempre muito atual, com o seu prestígio junto a todos os profissionais ali. Muito obrigada. Foi de uma emoção muito grande. Eu queria mais uma vez parabenizá-la. E eu serei eternamente grato, porque a sua atitude de colocar, você estava de férias, você colocou na agenda das suas férias aquele dia e você fez uma coisa que um filho. Uma coisa de um filho. Eu estava com a minha filha Paula lá e você foi com a sua família e foi assim emocionante cada vez mais, selando o nosso querer bem, a nossa amizade, a nossa admiração mútua. A nossa admiração maravilhosa. Gratidão eterna. Sem palavras. E hoje nós podemos compartilhar com todos vocês, porque na quarta-feira, dia 13 de setembro agora, né, de 2023, nós vamos trazer esse evento que aconteceu lá em Porto Alegre, nós vamos trazer em Itapetininga, né, com o apoio da nossa querida doutora Ana Lúcia, presidente da nossa 43ª subseção da OAB aqui, preparou e vem preparando esse evento maravilhoso. A gente tem que ser muito grata por tanto apoio e a editora me pedindo para fazer algum evento aqui em Itapetininga, pelo número de advogados e tudo, pelo fato também de eu trabalhar há muito tempo aqui, ter dado aula na Faculdade de Direito e tudo. E aí a Ana Lúcia, não, a gente faz aqui na casa do advogado, me dando um apoio, assim. Então são anjos, Ana Lúcia, Fábio, que aparecem na vida da gente. Tudo muito conspirando para que as coisas aconteçam de uma maneira positiva, né? E aí essas questões técnicas levantadas aqui também, da tramitação célere, ágil de um processo de adoção na vara da infância aqui em Itapetininga, é um exemplo a ser seguido aí pelas outras varas da infância. Nem sempre, algumas varas de outras cidades não têm uma equipe técnica, porque é indispensável o estudo assistente social e psicólogo, o laudo, para que nós sabemos que o juiz se vale dos laudos para que ele possa definir se aquela criança pode ser acolhida por aquela família ou não. E a gente sabe que nem tudo são nuvens cor-de-rosa. E a agilidade faz toda a diferença, né? Muita. E o doutor Alessandro tem uma sensibilidade, né? Hoje mesmo, entrando com essa ação da menina, ele pede um laudo das técnicas em 24 horas. Então, não é para depois da manhã. É para ontem. Porque esta menina está acolhida na entidade. Ela quer ir para a casa da família, que ela já fez a aproximação. Porque a gente só entra com o processo depois que a equipe técnica da entidade diz a aproximação é positiva. Podemos, para depois
os cuidados necessários, né? Então, é algo assim que é tremendamente agradável a gente trabalhar. Temos também muito apoio da coordenadoria do Tribunal de São Paulo, o Dr. Reinaldo Sintra Torres de Carvalho, que é um amigo assim de uma vida inteira, né? Dá muito apoio também, né? Também já veio aqui em Itapetininga mais de uma vez. Então, é um trabalho que flui, porque todas as pessoas envolvidas são de alto nível. A equipe técnica do fórum, né? Então, a gente tem que elogiar. E nós temos lá no GAAD um grupo que veste a camisa para fazer esse trabalho, né? Legal. Olha, nós estamos chegando ao final do programa. Infelizmente passa super rápido, Bem né? que você falou. Passa muito, muito rápido, como eu disse para a senhora, é muito, muito rápido. Mas eu vou repassar aqui rapidamente algumas informações muito importantes. Todos aqueles maiores de 18 anos podem adotar. É claro que isso vai depender de uma avaliação, de um laudo e tudo mais o que foi dito, mas é possível, se você tem esse sonho, né? Respeitada a diferença de 16 anos entre adotante e adotado. Para que não, essa diferença é importante para que não haja o risco de uma camuflagem de uma relação afetiva. É impossível. Vínculo marital, vamos dizer, né? O processo para adoção, quando os pais já tenham sido destituídos do poder familiar, ou seja, só vai ser adotada uma criança, só tem essa possibilidade se houver a destituição do poder. Só, porque não pode coexistir o poder familiar atuante e a adoção, né? E o processo de destituição, os pais, né, os genitores, né, porque se não cuidaram, nem são pais, geraram só, eles têm direito à ampla defesa. Então, se não houver a destituição dentro de um processo, causa nulidade. Então, uma série de questões técnicas muito relevantes a serem estudadas nesse livro, né? São questões técnicas muito importantes que você vai encontrar a resposta aqui para entender se você já está com o processo suficientemente apto, às vezes até a distribuição, né? Se a situação no seu escritório já demonstra a possibilidade de se distribuir ação, ou se tem que aguardar. Esse posicionamento na linha do tempo é lendo essa obra maravilhosa aqui que o profissional vai saber, não é mesmo? E essa obra maravilhosa aqui então estará a partir das 18 horas, sendo mais uma vez lançada, né, lá no auditório da Casa do Advogado, a OAB aqui de Itapetininga, nossa 43ª subseção, no dia 13, quarta-feira, a partir das 18 horas, quarta-feira. Mais uma vez agradecendo a presidente Ana Lúcia Lobo Benedetti, que faz uma extraordinária gestão à frente da nossa subseção. Então, estaremos lá dia 13, quarta-feira, às 18 horas, para mais esse evento maravilhoso. Doutora Eunice, quero agradecê-la muito por estar aqui conosco, parabenizá-la mais uma vez. A senhora é uma pessoa que eu faço questão de deixar aqui público a minha admiração, o meu carinho especial pela senhora, uma pessoa que sempre frequentou a minha casa, amiga da minha mãe e mãe da minha amiga, da minha comadre, a Paula. Para mim é um motivo de um orgulho assim inenarrável poder estar aqui no programa divulgando o seu livro mais uma vez, mais um lançamento, mais uma festa. Eu nem consigo descrever minha alegria. Eu agradeço muito a senhora estar aqui conosco no programa, em nome da TVI, de todo mundo. A sua presença aqui encanta a nossa televisão. Muito obrigado. E engrandece muito a nossa família aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço do fundo do coração contar com você na minha vida, Patrícia, Flora, e as lembranças da Rosali sempre presentes. Você sabe que nós temos um grupo de amigas desde que a sua mãe fundou o grupo no tempo do Departamento Cultural, no Clube Venâncio Aires, e nós nos reunimos paramos um pouco na pandemia,
nós voltamos a nos reunir, é o grupo da Rosalie. É porque ela está sempre presente na nossa vida. Eu acredito, acredito muito. E a doutora Eunice é uma das mentes mais brilhantes, acadêmicas de Itapetininga, com um livro lançado e com uma história escrita na comunidade jurídica nossa aqui, com certeza. Se não for a mente mais brilhante, está entre as mais brilhantes da história da nossa comunidade jurídica. É bondade do amigo. Não, bondade não do é amigo, bondade, com não. certeza. Não é bondade, não. É de uma carreira acadêmica que nós só temos que agradecer. Eu, por exemplo, sou filho da Fundação Carnegie Bazarian, entrei na faculdade sob a sua direção, né? Então eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou uma das crias aqui da doutora Eunice, do trabalho acadêmico dela, inclusive nas pós-graduações também. Muito obrigada. É isso, é uma honra imensa. Muito obrigado, viu, por essa participação maravilhosa aqui conosco, e nós estaremos todos lá quarta-feira, nesse maravilhoso evento. Obrigada, Fábio. A todos os telespectadores e internautas, meu muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Até a próxima.